Muito boa noite! Sejam bem-vindas à segunda live do ano aqui no canal Mulher Trader. Muito boa noite! Sejam bem-vindas à segunda live. Muito boa noite! Sejam bem-vindas à segunda live do. Vou aguardar a galera entrar, mandar um oizinho para o pessoal no chat. Eu estou ficando escolada com essa história de Zoom, viu? Já estou aqui com a Susan online. Vou ligar o Instagram, mas não vou dar muita atenção para eles, para a gente não perder o foco aqui no YouTube, que é o mais importante. O foco aqui. E estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês. Sim, estamos ao vivo. Olá, mulheres traders do meu coração. Mandem perguntas no chat. Vou ler as interações. Tem algumas coisas para hoje que eu vou, inclusive, enviar no chat. Então, se você está assistindo essa live gravada, você vai conseguir visualizar os links que eu vou enviar conforme eu vou explicando para vocês aqui no live chat ou no chat ao vivo, tá? Só você clicar ali. Porque quando a gente está na versão gravada, confunde um pouquinho, porque tem os comentários do vídeo aqui embaixo. Mas na lateral dele você consegue abrir para visualizar as mensagens que ocorreram no ao vivo, beleza? Thaís já mandou um oizinho. Galera do Instagram tá vindo de lá para cá, porque hoje é no YouTube, senão a galera que tá lá não vai ver a minha tela, só vai me ouvir. E na live passada, a Thaís, eu acho que estava na live passada, mas quem não estava, eu falei do cenário macro, como que ele pode impactar nas nossas decisões de mulheres investidoras, não só mulheres traders, e também da realidade de uma carteira de longo prazo, né? Principalmente se você planeja ter uma carteira de ativos mais arriscados, renda variável, etc., fica sujeito às oscilações. E você tem que estar preparada a essas oscilações, mesmo que de início você tenha ali determinado certa exposição a um mercado, seja de ações, seja cambial ou de ouro, você tem que se preparar para situações como a gente acabou de viver na pandemia no ano de 2020, uma queda de 46% dos mercados, e você não tomar nenhuma atitude precipitada com relação ao seu dinheiro só por conta disso, tá? Foi bastante do que eu falei. Então, se você não viu, assista depois dessa live de hoje. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido. E nessa sua jornada de investimentos, você vai errar e acertar, tá? É comum você fazer correções no meio do percurso. Então, quando eu mostrei lá para vocês que a minha carteira em 2016 ela era mais conservadora, em 17 eu comecei a apimentar, e 18, 19, cada vez mais aumentando a parcela arrojada da minha carteira, não significa que no meio do caminho não fiz ajustes, né? Alguns eu mantive, então o fundo imobiliário que eu comprei lá em 2015 ainda está na minha carteira até hoje, mas um outro fundo multimercado, por exemplo, eu resgatei no meio do caminho e acabei reaplicando em outro investimento. Então é comum. E aí, hoje, o que eu quero falar um pouquinho desse planejamento com vocês é justamente isso. Qual que é o momento certo da gente fazer esses ajustes, né? Muita pessoa me pergunta qual que é o momento certo até de vender uma ação.
Então, a pessoa já está tomando consciência do ideal momento de comprar, mas ainda fica com muita dúvida se é hora de vender, tá? E também, por que que a gente fala de cenário macro, de carteira macro nesse canal, que é um canal de mulher trader? Se não falei na live da sexta-feira passada, que eu tô fazendo muita live com vocês, eu devo ter falado no domingo, que a gente tem 3 players no mercado de ações, certo? A gente tem os investidores institucionais, que são bancos de investimentos, fundos de investimentos, então tem os gestores aqui tomando as decisões de compra e venda. A gente tem os investidores estrangeiros, que também podem ser institucionais estrangeiros, e a gente tem o investidor pessoa física, que cresceu muito, né? A gente não tinha tanto essa cultura, e no ano de 2020, por exemplo, 92% de crescimento a gente teve de investidores pessoas físicas. Então, teve uma entrada muito grande de pessoas na B3, né? Esses players que são mais profissionais que a gente, são mais qualificados, que os institucionais e o estrangeiro, eles fazem trade, day trade, swing trade, operações estruturadas, operações de hedge, utilizam arbitragem, alavancagem, fazem estruturas de long and short, que é comprado e vendido, ali buscando um ganho na diferença dessa operação. Tudo isso eles realizam no nosso mercado, na B3, né? Então, por que a gente, na pessoa física, não vai utilizar de todo esse conhecimento, não vai copiar essa estratégia, obviamente, com os nossos recursos? Também vou falar disso no nosso planejamento, mas na parte de custos e tributária, na pessoa física. Por que a gente não vai utilizar disso tudo, né? Se a gente tivesse a gente vai se colocar nessa posição de ter que aguardar ter um volume, um valor financeiro muito alto para começar a agir estrategicamente como eles? Não. O que a gente não tem condições de fazer, porque vai ficar com um custo caro, porque a gente, com o nosso pequeno volume de investidor pessoa física, a gente ainda não tem condições de negociar uma boa tarifa, aí sim a gente utiliza dos serviços deles, de um gestor de um fundo. Agora, o que a gente consegue fazer na pessoa física, o day trade, o swing trade, a gente faz, mas sempre com esse horizonte aí do longo prazo, afinal, precisamos nos preocupar com a nossa aposentadoria, né? Fazer o nosso rico dinheirinho trabalhar para nós. E eu tenho aqui, estou sempre olhando aqui para o lado para ver o chat. A Vanessa já está mandando um olazinho, a Clarice também. Se vocês puderem escrever no chat que tá ok, se tá tudo bem com relação ao meu áudio, ao meu vídeo, tá? Só para eu ficar mais tranquila. A Liane no Instagram pediu para participar da live, mas a live não é no Instagram. Pode perceber que tem pouca gente assistindo no Instagram, porque tá todo mundo. Entra lá, venha para cá, por favor. Então, bora começar com um pouquinho de slide do que vamos falar da nossa pauta, hein? A nossa reunião secreta de mulheres traders, só para a gente falar um pouquinho de ano. Deixa eu localizar aqui o primeiro slide. Na verdade, eu só tenho um slide hoje, eu estou muito sucinta, tá? Quero muito mais bater papo com vocês. Tem ainda a Susan, hoje a gente vai bater um papo sobre os problemas que ela já enfrentou como trader e também um pouquinho lá do estado dela, né? Todo mundo deve estar acompanhando o que está acontecendo no Amazonas, que é muito sério, infelizmente.
Beleza. Vou só confirmar se já está aparecendo na tela de vocês. Olá, sim, áudio e vídeo perfeitos. Eu estou aprendendo a usar este YouTube, tá vendo, gente? Eu falei para vocês que seria meu desafio. Vocês aprendem comigo a investir, eu aprendo com vocês a lidar com esta ferramenta da internet. Então vamos lá. Eu coloquei aqui nesse slide algo que é sempre bom frisar. Não é porque eu sou apaixonada por renda variável, a minha vida hoje praticamente é muito mais envolvida com a B3 do que com as outras opções de investimentos, mas eu gosto de frisar porque isso faz parte até da minha responsabilidade como profissional que vem aqui na internet trazer informação do mercado financeiro para vocês. Que é o seguinte: a sua carteira, ela tem que ter a sua reserva de segurança, já matei aquele nome emergência, vamos usar a reserva de segurança aqui, que é aquele valor que você tem que manter ali separado como uma garantia, como se fosse um seguro mesmo, para qualquer eventualidade. E também para qualquer oportunidade, tá? A reserva ali que você deixa com liquidez, ou seja, disponível para você resgatar a qualquer momento, não é só para cobrir um gasto porque ocorreu um problema com o carro, alguém ficou doente, você é autônoma, teve que ficar um tempo sem trabalhar, então utilizou esse recurso para cobrir ali os gastos de quando você estava doente. Não, também pode ser utilizado para aquele curso que está com super desconto e por conta da pandemia você está com mais tempo, está com quarentena em casa, então por que não aproveitar esse desconto, tá? Ele também pode servir para isso. E aí a gente pode fazer a nossa gestão ali de repondo esse valor que você já sacou. Aqui na reserva de segurança, a gente tem que buscar oportunidades em renda fixa mesmo, um CDB, uma LCI com liquidez, um fundo DI que tenha resgate no máximo em D+1, tá? Porque o DI ali, ele vai uma taxa de iniciação baixa também, senão não vai compensar para você. Mas tem gente que prefere deixar em fundo. E a dica que eu dou aqui é o seguinte: CDB de banco grande chega a pagar cerca de 28% menos. Taxa de juros está baixa. Então, como eles são indexados ao CDI, todos estão com um rendimento muito baixo. Mas aqui a gente não vê rendimento, a gente vê mesmo disponibilidade, né? De qualquer forma, a gente tenta procurar as melhores opções. Eu vou colocar aqui no chat para vocês um aplicativo de renda fixa que é muito fácil de usar para você buscar as melhores oportunidades, para comparar os pequenos bancos. Porque os grandes bancos, Itaú, Bradesco, etc., eles vão pagar menos ainda, tá? Se a rentabilidade de um CDB já está baixa, por conta da taxa de juros está aí nos 2%, o bancão vai te pagar menos ainda. E aqui a gente compara tudo, tá? Peguei minha caneca, até perdi o que eu estava falando. Hoje eu tô com uma outra versão, que é eu cuido do meu rico dinheirinho, que é o que a gente está fazendo hoje. Hoje é planejamento de longo prazo e amanhã... a Liane veio para cá, eu vi ela no Instagram, ela veio para cá. É isso aí, todo mundo migrando do Instagram para cá. Na sexta-feira que vem, dia 22, vai rolar uma live similar a essa, também falando de planejamento, mas muito mais relacionada a trade, tá? Então, aqui você vai achar várias oportunidades e até um ranking, tá? Você pode colocar ali, por exemplo, eu estou montando ainda minha reserva de segurança, porque às vezes a gente fala tanto disso daqui, né? E você pode estar nessa situação de, olha, eu estou montando ainda uma reserva de segurança e tenho ali disponível para poupar R$100 por mês. Qual que é o melhor CDB, qual que é a melhor alternativa na renda fixa? Você vai nesse aplicativo. Mas antes de você bater o martelo, dá uma olhadinha também nesse site, que é o Banco Data. Porque às vezes aparecem uns CDBs mirabolantes, com uma rentabilidade muito boa, tá? Logo que iniciou a pandemia, eu sempre dou uma olhada em CDB pré-fixado, quando acontecem essas tormentas do mercado, tá? Crises, etc e tal. Mas não para reserva de segurança, para longo prazo mesmo, porque existe uma tendência, tanto pelos juros estarem ali
numa sequência de queda, etc. Eu falei, bom, deixa eu ver se tem alguma oportunidade. Até surgiu uma boa em termos de retorno. Mas quando eu olhei o banco emissor, nesse site aqui, Banco Data, eu percebi que o crédito, porque eu também tenho que avaliar meio que fundamentalista, né, um banco, né? Da mesma forma, eu tô emprestando dinheiro para ele deixar ali nas operações de crédito dele para os clientes dele, e ele vai me retornar uma pequena remuneração, ele ganha muito mais com isso. Mas e se ele falhar nisso, né? E se ele não ganhar muito? E se ele falir? Eu tenho o FGC garantindo por trás? Tenho, mas será que eu quero ficar na fila do FGC? Dependendo do valor que você está colocando nesse CDB também, você não vai querer ter essa dor de cabeça. Então, você entra nesse banco data que tem todas as informações, desde balanço, se ele está dando lucro, se ele segue a regra da Basileia. A regra da Basileia basicamente é o seguinte: ele não pode estar com um patrimônio inferior ao que ele está captando de CDB no mercado. Ele tem que estar equilibrado. Porque se ele tiver mais dinheiro de cliente do que dinheiro dele mesmo, a probabilidade disso aqui dar errado é grande, né? É aquela questão de você dar recomendações para alguém de alguma coisa, você tem que fazer a lição de casa primeiro, né? Então, aí tem bastante dica importante. Depois, fechei o assunto reserva de segurança. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda aqui. A gente tem a carteira de longo prazo. O que tem nessas... O que a gente almeja aqui no longo prazo? Então, estou fazendo ali meu exercício de casa, dos R$ 100 por mês a reserva de segurança. Poxa, montei um colchão legal, que eu já tenho ali minhas despesas, meus custos fixos para uns 6 meses, tá? Essa continha vai variar muito de cada um. Às vezes é até chato, né? Parece que a gente não quer ajudar, fala, poxa, ninguém dá a receita completa, o cálculo completo, é que é muito pessoal. Pode ser que numa situação adversa, por exemplo, você está desempregado, eu me coloque, né, num mindset ali, numa possibilidade de enxugar todos os custos. Então, beleza, né? Por que não? A Susan está conectando. Muito bem, Susan, já fica aí no alerta que daqui a pouquinho a gente vai falar. Aí, no longo prazo, o que tem dentro aqui dos objetivos para esse dinheiro que você vai poupar, né? Você vai continuar os aportes, não é porque atingiu a reserva de segurança que zerou, continua. Aí vão ter os seus sonhos, a sua aposentadoria, aquisições de imóvel, carro, coisas maiores, né? Que você vai adquirir, projetos, por exemplo, estou CLT e quero empreender. Então, não significa que só porque a gente está falando no longo prazo aqui desse lado, que a gente não vai utilizar esse dinheiro nunca mais. Nem tudo precisa ser aposentadoria, tá? A gente pode fazer um planejamento aí de 5, 6 anos para a aquisição de alguma coisa importante, para um projeto que você quer colocar, tirar do papel. E educação também, educação dos filhos, por exemplo, algo que você vai utilizar aí só daqui 5, 6 anos, 10 anos, enfim. Cada um tem o calo que aperta. É importante você também fazer essa gestão no sentido de teve uma oportunidade, tirei da reserva de segurança porque estava mais fácil, estava ali com liquidez, eu vou repor minha reserva de segurança depois, vou fazer isso com capital novo, porque eu tenho aí a possibilidade de entrar recurso nos próximos meses, beleza, mas sempre, ou então vou resgatar daquele fundo que daqui 30 dias entra na minha conta e vou repor uma coisa com a outra, tá? Aqui, no longo prazo, é que a gente começa a montar as nossas carteiras. Deixa eu mudar de tela aqui. Vou abrir aqui uma planilhinha que eu fiz uma simulação bem assim para a gente elucidar essas questões de investimentos. Pronto. Então, aqui, uma carteira de R$ 1.000. Essa carteira de R$ 1.000, eu já estou falando daquele recurso do longo prazo, que estava aqui do nosso lado esquerdo, tá?
porque a de segurança, ela está ali no CDB separadinha, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu já estou recomendando ativos que são negociados na Bolsa de Valores, na B3. E pode ser que a pessoa olhe e fale, meu Deus, mas aí não tem liquidez, como que isso? Para quem tem só R$ 1.000, não pode colocar em bolsa. Não, não é bem assim. Se você já tem uma reserva separada com liquidez, por que não começar a conhecer a Bolsa de Valores? A minha sugestão, tá? Não significa que, nossa, isso daqui é lei escrita na pedra, mas foi assim comigo e com a maioria dos clientes que eu tive em bancos. Vocês sabem que antes de ser trader, eu trabalhei em bancos de investimentos, foram 12 anos ali, recomendando todo mundo. Eu trabalhava na consultoria de investimentos na pessoa física, tá? Tanto em asset quanto em banco de investimento. Então, é o que deu certo ali nas nossas probabilidades. Eu acredito que uma pessoa que está com R$ 1.000 para começar na bolsa já consegue fazer uma diversificação entre um fundo imobiliário e uma ETF. Mas aqui a gente, por mais que a gente ouça assim, nossa, tem ação que você consegue comprar com R$ 10 ou até menos, né? Ah, tem fundo, tem uma ETF que também a gente consegue comprar por cento e poucos reais, enfim. Não vale a pena você tentar diversificar muito por conta da corretagem, tá? Então, por isso que eu estou sugerindo só 2 ativos, até para você acompanhar, porque o fundo imobiliário, ele tende a ter um comportamento e a ETF é outra. Então, em fundo imobiliário tem dezenas. Eu mandei para vocês no canal do Telegram essa semana as recomendações, tá? O que os analistas estão em alta. E eu também queria dividir com vocês um outro site que eu utilizo bastante para escolher aqui umas opções interessantes, que é o Funds Explorer. Lá tem um ranking que ele vai dividir não só assim como que está o valor da cota, o preço da cota do fundo imobiliário, mas também o dividend yield. Então, quanto que ele está pagando de aluguel, tá? E aí você pode fazer os seus comparativos ali para escolher algum que seja interessante dentro do montante que você está aplicando, tá? Na sequência, a gente pode continuar simplesmente aportando novos valores para essa carteira que você já fez desses 2 ativos. Mas por que eu sugiro que você inicie na bolsa com esses 2? Porque eu acredito que você vai testar e vai testar o seu perfil, confirmar que você tem perfil para isso e vai verificar se você dorme tranquila, se não ficou aterrorizada num dia de queda, porque mesmo um fundo imobiliário, por exemplo, tendo uma oscilação diferente das ações ou de ativos que eu opero no day trade, por exemplo, o mini índice, mini dólar, eles estão em bolsa e eles oscilam, né? Eu mostrei para vocês na live passada o IFIX ali do quanto que ele oscilou. Então, você vai testar como que você consegue, ou vai aprender, não é nem testar, porque já está todo mundo querendo vir para a bolsa mesmo, né? Mas vai adquirir uma experiência em oscilações negativas. Em um dia, abrir ali o seu home broker e ver que você tinha colocado R$ 1.000 e de repente virou 800 e você não resgatar isso só por o desespero, tá? Tem que ter um fundamento. Você provavelmente vai olhar ali o fundo imobiliário e escolher os fundamentos dele, não é só rentabilidade, né? Você vai olhar segmento, etc. E você também vai conseguir avaliar, então, se educar, né? Nesse sentido, de se segurar ali e não agir no desespero, tá? Que a pior coisa, o que eu mais vi na vida é investidor que não acompanhou tanto, não buscou tanta informação, isso principalmente quando a gente não tinha internet, YouTube, etc., para nos trazer a informação, e acabava comprando no topo, quando estava todo mundo na euforia, né? E, de repente, quando tinha uma queda, vendia lá no fundo e realizava um prejuízo e saía da bolsa achando que era cassino. Aqui na ETF, a gente pode mencionar o BOVA11, que é um fundo a gente vai conseguir replicar na BOVA11 o próprio índice Bovespa, tá? Então você vai estar ali acompanhando, ele é passivo mesmo. A grande missão do gestor dessa ETF é justamente acompanhar o índice Bovespa, tá? Ou então o IVVB11, que também é uma cesta ali que acompanha o mercado internacional.
Aí, continuamos a nossa saga, já estamos ali conseguindo poupar R$ 1.000 por mês, estamos num outro momento de carreira, e a gente chegou aqui numa carteira de 10 mil. Aqui a gente já começa a diversificar. Eu mantive o fundo 1 imobiliário, já consegui colocar um fundo 2, um fundo 3. Aqui não estou mencionando nomes porque depende da oportunidade no momento que você tiver com esse capital disponível, tá? A ETF também, já mantive uma, coloquei a segunda. Então, eu comecei a diversificação, tá? Aí, busquei ações que pagam bons dividendos, porque aqui, por enquanto, a gente está almejando longo prazo, a gente ainda não está falando de swing trade, que o swing é a gente comprar e vender ali no curto prazo para almejar um ganho em semanas ou meses no máximo. E acabei incluindo aqui um fundo de ouro, tá? Por quê? Eu não sei se isso ficou claro na última live, tá? Talvez eu estivesse ali eufórica com a participação de vocês. Aliás, Marcela, obrigada, melhor canal de investimento. Fico feliz. E a gente eu não tenha enfatizado isso na última live, tá? Que o ouro, ele é proteção, porque ele é um ativo de valor. Ele é um ativo de valor tão antigo que ele tende a ter um outro comportamento diferente de ações. Então, se você está na bolsa e você quer se respaldar, quer ter uma segurança de que, caso ocorra alguma eventualidade no mercado e as suas ações acompanhem uma queda, você tem que diversificar em outros mercados e o ouro é uma ótima opção para isso, tá? Porque ele tende a agir numa correlação diferente do que os ativos que estão na bolsa. E, inclusive, a melhor forma da gente fazer isso nacional, tá? No mercado nacional, até 2020, era por fundo multimercado mesmo. Mas no finalzinho do ano passado, a B3 lançou uma ETF que é de ouro, tá? Ela tá bem bebezinha, tá? Eu tava até olhando ela no gráfico hoje para falar para vocês. É a Gold 11. Ela tá com pouco volume ainda de negociação, então tem menos liquidez do que outras ETFs, mas já foi uma forma de você conseguir fazer a diversificação de carteira com um valor até inferior, porque também as ETFs e as BDRs agora no fim do ano, elas passaram a ser negociadas com um lote de uma cota só, né? Antes tinha de 10, etc. Agora está mais fácil de acessar esses papéis, tá? Aqui estamos crescendo, continuamos a nossa lição de casa, tem a reserva ali de segurança, e nessa carteira de longo prazo eu continuei fazendo os meus aportes e já estou com R$ 25.000. Eu continuei diversificando no fundo 1, fundo 2, fundo 3 de imobiliários. Eu mantive aqui 24% da carteira em... Não, 24% não, desculpa, 12% da carteira no fundo de ouro, ou no ouro, como você achar mais fácil. Falando em fundos multimercados, eu também tenho um site para vocês. Gente, hoje eu estou cheia de sites, cheias de dicas. Não esqueça, se você chegou agora, de olhar aqui no chat, tá? Que é onde eu estou mandando todos os links. Que é o comparador de fundos. Nesse comparador, você consegue pegar um fundo X e um fundo Y dessa mesma categoria e comparar, tá? Então, fundo de ouro seria interessante para proteção, porque ele vai agir ali inversamente proporcional, digamos assim, na sua carteira, aí vai balancear a sua carteira, mas você também pode ter algo em câmbio, tá? Almejando ali ter um ganho com a alta do dólar, por exemplo. Tem fundos cambiais que acabam fazendo até cestas também, tá? E os hedge funds, eu falei deles na live passada, que os hedge funds é onde a gente consegue atuar estrategicamente embarcando no serviço do gestor, tá? Um pouco do que eu falei para vocês ali na websérie Nós Mulheres Investidoras na Bolsa, por exemplo, estratégias como o hedge, a arbitragem, etc., talvez num
Talvez não. Com certeza, na pessoa física, a gente não vai conseguir acessar com um volume baixo, com uma carteira de 10 mil reais, 25 mil reais, por exemplo, porque o custo operacional e também a experiência que você precisa ter como trader para montar essas estruturas sozinha não vai compensar o seu tempo. É mais fácil você ir lá no mini índice, mini dólar e fazer um trade, entende? Não vai pagar a sua hora, digamos assim. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode acessar esses hedge funds. No hedge fund, ele é um fundo multimercado, mas que ele tem todas as estratégias disponíveis. Diferente de um fundo renda fixa, que normalmente, por legislação, quando ele registra o fundo, ali o gestor, a casa dona daquele fundo, ela não pode fugir um pouco ali do escopo, né? Existe toda uma averiguação da CVM e de todos os agentes ali do mercado financeiro para que aquele gestor mantenha comprando aqueles ativos, né, daquela classificação de renda fixa. No caso do hedge fund, ele pode brincar, ele pode fazer day trade, ele pode fazer swing, ele pode comprar títulos de renda fixa mesmo, da mesma forma que ele pode ir para câmbio, que ele pode ir para a bolsa, ele tem essa flexibilidade, tá? Então, por isso que é interessante. Aí, eu também incluí debêntures incentivadas, porque debêntures incentivadas são renda fixa que podem ter oportunidades interessantes, tá? Pode ter ali um papel pagando IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa pré-fixada, que vale a pena você colocar na sua carteira de longo prazo. Por que não lá na sua renda fixa da reserva de segurança? Porque na reserva de segurança você precisa de liquidez. E na debênture desincentivada você tem que manter ali no prazo. E debênture desincentivada a gente está falando de emprestar dinheiro para uma empresa, tá? Normalmente é uma empresa grande. A gente tem debêntures incentivadas de empresas que estão até na bolsa, por exemplo, Magazine Luiza, outro dia eu vi uma oportunidade com ela, porém, você está fazendo uma operação mesmo de emprestar o recurso para aquela empresa e daqui X tempo, por exemplo, 2 anos, 1 ano, ela te devolver, tá? Deixa eu só confirmar, minha internet deu uma osciladinha aqui, mas eu acho que vocês ainda estão me vendo. Isso, por conta do prazo, você pode utilizar na sua carteira de longo prazo, né? Você não vai conseguir sacar antes. Mas ela pode trazer também o benefício do imposto, porque aqui nas incentivadas, a gente não tem o IR sobre os lucros na pessoa física, tá? Então, isso é uma questão ali de gestão da tributação. E já entrando nesse tópico, a gente tem que se atentar também à alíquota de imposto de renda, tá? Porque quando a gente fala de CDB, todos os fundos de renda fixa, todos os títulos de renda fixa, debêntures incentivadas, os próprios fundos multimercados, em sua maioria, a gente tem aquela tabelinha da renda fixa na pessoa física no longo prazo, que começa em 22,5% o imposto de renda e vai caindo até a gente chegar na menor alíquota. Isso faz com que a tendência seja você observar todos os fundamentos. A gente fala muito de análise fundamentalista para ações, mas a gente também tem que olhar os fundamentos de uma renda fixa ou de um fundo multimercado para que a gente não se arrependa e tenha que resgatar ali no início, tá? E nas ações, a gente pode olhar como que está o valor dessa ação e do patrimônio dela hoje versus a possibilidade de ela ter rendimentos, te gerar um retorno para aquele negócio, para aquele segmento que ela está atuando, e também qual que vão ser as estratégias dessa empresa para esses próximos anos, tá? Além disso, uma coisa que a gente tem que olhar ali na análise fundamentalista de ações é o cenário macro versus o segmento dela. Então, como que ela pode reagir com
as expectativas que a gente tem para o cenário macroeconômico. Vai ser positivo para o segmento dela? Vai ser negativo? Tudo isso entra na conta, tá? E pagadoras de bons dividendos. Então, muitas empresas que são aquelas mais consolidadas e que muitos investidores gostam, a gente citou algumas delas na live passada, elas têm o pagamento de dividendos que vai variar um pouquinho, tá? Como que é pago, qual que é a periodicidade, qual que é o valor pago, etc. E vocês também podem comparar tudo isso nesse outro portal que eu estou mandando para vocês aí o link, que é os meusdividendos.com, tá? Então você viu que a gente tem comparador de tudo. A grande questão é a gente sentar e avaliar o que faz sentido para a gente, né? Qual empresa que a gente acredita, o valor que ela está hoje, se não está muito esticado, tá? Tudo isso a gente tem que fazer uma lição de casa que também é muito pessoal, tá? Das que pagaram bons dividendos em 2020, a gente tem a BB Seguridade, a Taesa, falei da Taesa na semana passada, não falei? Ela tem um dividend yield, que é o índice ali que a gente vai. É um medidor do pagamento de dividendos, né, em relação ao preço da própria ação. Assim fica fácil da gente comparar com todas as outras, em percentual. Então, ela está ali com mais de 8% de dividend yield. A Vivo também, que é uma grande recomendação para 2021 também dos analistas. A Itaúsa, queridinha de todos os analistas. A Vale, Banco Santander, tem muitas nesse ranking aí que eu estou enviando o link para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para vocês. Basicamente, a diferença da análise técnica e da fundamentalista entram na vida assim do investidor para definir os papéis de longo prazo ou do swing trade, que é aquelas operações que eu falei de semanas ou meses, tá? Então, na fundamentalista, a gente vai olhar o balanço, o patrimônio, o fluxo de caixa. Existem formas de avaliar empresas que você olha o fluxo de caixa descontado, tá? Para ver qual que é a saúde financeira daquela empresa, os resultados dela, você está ali com lucro ou prejuízo, a conjuntura econômica, tudo isso a gente avalia ali na fundamentalista para essas carteiras de longo prazo que você não tem a intenção de ficar vendendo logo para ganhar com a valorização do papel, tá? No caso de um swing trade, que foi uma operação que eu fiz bastante em 2020, eu acabo utilizando a análise técnica porque eu já sei fazer a análise do dia a dia ali no day trade, então por que não usar no swing? Mas eu já conheci muita gente que opera no swing trade por recomendação de analista, seja da sua corretora, seja de uma casa de análise, tá? Então também, se você já tem essa vontade, já passou pelas outras etapas, as outras etapas que eu coloquei aqui das carteiras, de 1.000, 10.000 e etc., é justamente para te preparar para operações mais avançadas, digamos assim. Porque nada na vida a gente começou e no outro dia já estava expert, certo? Então, começa comprando fundos imobiliários, ETFs, ações que pagam bons dividendos para o longo prazo, quando você aprendeu o jeitão da coisa, tanto dos impostos, porque aqui é diferente da tabela que começa dos 22,5 que eu falei. Aqui você vai pagar imposto quando você fizer venda e tiver lucro, tá? E isso, estou falando de ETF, BDR, fundos imobiliários. No caso das ações, a gente ainda tem uma facilidade que é a isenção dos 20.000. Se você fez uma venda no mês que não ultrapassou o valor de 20.000 reais, por mais que você obteve lucro, você não vai pagar o imposto, tá? Porque tem esse benefício. O restante, vendeu, o dia que você realizou ali, lucrou, você vai pagar os 15%.
tá? Então, quando você se acostumar com todas essas variáveis aí da vida do investidor B3, né, Bolsa de Valores, aí sim você começa a se puxar um pouco mais a entender a análise gráfica. Antes disso, utilize desses recursos. A gente tem bons analistas aí no mercado que fazem recomendações para você, já com preço de entrada, o máximo do preço de entrada e o preço de saída ali, o alvo, tá? Então, eu sempre falo que enquanto a pessoa não passou por todas essas fases aqui, das debêntures, fundos, ouro, etc, 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 multimercados, hedge funds, e avaliou um pouquinho de tudo na sua carteira, ou pelo menos teve contato, né, com as ações, fundos imobiliários, ETFs, que são os ativos de bolsa, fica muito difícil evoluir, vai ser uma tarefa mais complexa você já querer ir direto para análise técnica, para o day trade, para o swing trade, tá? As opções também entram nesse cenário. Eu só recomendo quando você já tiver um investidor ou uma investidora, quando você for uma investidora um pouco mais experiente, tá? Como que a gente vai rebalancear aqui? Porque você viu que eu coloquei percentuais, né? Estou com percentuais aqui de 25% em um ativo, 10% em outro, e conforme a gente vai fazendo os aportes, ou conforme um ativo vai rendendo mais que o outro, você pode estourar esse percentual que você tinha determinado. Como que você vai fazer isso? Nos próximos aportes, você vai redistribuindo em outros fundos, porque a partir do momento que você abriu aquele ativo ali na sua carteira, se for na bolsa, você vai continuar recomprando, e se for um fundo de investimento ali com o gestor, os multimercados, é só você observar ali qual que é o mínimo de aporte também. Tem a regrinha, tem muito fundo que é de R$1.000, por exemplo, o aporte mínimo, você vai fazer o aporte. Mas sempre observe para você tentar manter esse equilíbrio, tá? Não adianta também a gente colocar todos os ovos numa cesta só porque tá mais fácil. É que aqui eu lembro da senha da corretora, então tá fácil de eu comprar mais desse fundo imobiliário. Ou eu não tive tempo de parar para ver o relatório e ver se tem algum fundo imobiliário mais interessante ou uma ação que está pagando dividendos num segmento que eu ainda não tenho, porque aí tem a questão da diversificação dos segmentos também, né? A gente pode ir para empresas de energia, empresas de minério de ferro, de papel, bancos, celulose, né? O papel, enfim, tantas variáveis que se você não dedicar um pouquinho de tempo para isso, você vai ter um problema. Aí você não vai ter um balanço, não vai conseguir rebalancear bem essa sua pizza. Eu chamo de pizza de investimentos. Então, vamos separar um tempinho, né, gente? Não adianta a gente ficar tanto tempo para ganhar dinheiro, dedicando horas e horas da nossa vida ganhando dinheiro, para depois dizer que não tem tempo para cuidar dele, né? Não faz tanto sentido. E não dói nada tirar 30 minutos daqueles que você ia investir no seu Netflix para fazer um Traderflix comigo e depois entrar nesses links aqui do chat e buscar as suas alternativas de investimentos, certo? Com relação a imposto, o que eu queria dizer? Primeiro, se atentar que na renda fixa, toda a gestão desse imposto já é na fonte, é feita pela instituição onde você está aportando, né, enfim, o custodiante, ou o fundo também já tem toda a sistemática, se você está num fundo de investimento, já tem a alíquota ali, e inclusive o Come Cotas, tá? Todo mês de maio e novembro você já tem o Come Cotas, que é uma provisão ali do imposto de renda sobre os rendimentos que já foram apurados. Então, tudo isso meio que funciona automaticamente. Quando você está na B3, é sua responsabilidade, é o seu CPF que está em jogo, tem bloqueio de CPF, para isso a gente tem a contadora da Bolsa, a Alice, que é uma querida, que manja muito, já esteve conosco aqui no canal, e você só fica ligada, fica esperta para tem que ter um controle, pelo menos um Excel ali, para avaliar se é o momento de você pagar imposto porque você fez uma venda. Quando que você vai vender a ação? Tem vários
cenários. Se você está trabalhando para o longuíssimo prazo, ali para os seus sonhos, aposentadoria, você só vai se desfazer da ação quando os fundamentos daquela empresa mudarem, porque pode ser que quando você comprou era uma coisa, de repente virou outra, né, no meio do caminho, tudo mudou, o mundo mudou, o gestor mudou, a empresa tomou uma decisão que você acha que não foi assim muito interessante para o segmento dela, aí você vai sair do papel e buscar uma outra oportunidade. Se você, se nada disso aconteceu, não há nenhum problema você manter, mesmo porque você vai estar lá pagando, recebendo os seus dividendos. A Vanessa me perguntou hoje sobre bons dividendos. Eu acho que vale a pena você olhar empresas que estão com pelo menos ali os 6% de dividend yield no ano, tá? Já é considerado bom. Nos fundos imobiliários, já é uma régua um pouquinho mais para baixo, tá? 4,5% a 5% ao ano já é considerado um dividend yield legal para esse segmento, tá? Para essa porção aí da sua carteira. Então, qual o problema? Por que você vai vender as ações se você está almejando ali 10, 20 anos? Mantenha, vai recebendo seus dividendos e reinvestindo seus dividendos, tá? Que é isso que eu faço até com o lucro do day trade, reinvisto ali também. E uma outra possibilidade que pode acontecer é se você está almejando o curto, médio prazo com uma operação de swing trade. Aí você já tem que ter o seu plano na hora que você comprou, se você tem que ter o seu plano do alvo, né? Já tem que saber mais ou menos qual que é o preço e o percentual de ganho que você vai achar uma meta interessante para aquilo, tá? É óbvio que em 2020, assim, a gente teve uma recuperação meteórica, então foi muito fácil no swing trade a gente ter bons ganhos ali e não rentabilidade passada, ganho passado, performance passada não é garantia do futuro, tá? Então também não use os swing trades que você fez de 2020 como uma regra para todo sempre. Pode ser que neste ano, que está um ano já começando bem mais complexo com relação à macroeconomia, pressão fiscal, pressão política no Brasil, vacina que não chega, que as oportunidades e as empresas que já super se recuperaram, ou até já alcançaram topos aí históricos, como o índice Bovespa alcançou recentemente, façam retrações ou fiquem muito espremidas ali as possibilidades de ganho no swing, tá? Então aí a gente acaba utilizando de outras estratégias, que seria diversificação, e para esses ativos que podem ter uma correlação diferente ou oposta, né, com todo o mercado. Por isso que é tão importante esse papo de hoje, gente. São muitos detalhes, porque a gente está falando de vários segmentos diferentes, porém muito importante você avaliar isso, tá? Porque é o que um gestor de investimento estaria fazendo, ele não estaria só na operação day trade do dia dele, tá? Ele sempre está olhando o macro e o que pode acontecer, como que ele pode pagar um resgate se todos os cotistas dele pedirem um resgate amanhã. E é isso que você tem que pensar. Se eu precisar se eu quero utilizar esse recurso para minha aposentadoria, para os meus sonhos, etc., então vamos olhar com carinho, tá? Aqui, o último assunto que eu tenho para dizer sobre rebalancear ou até vender um ativo, sair de uma operação por conta da rentabilidade não estar mais adequada, é que você sempre olhe, se você estiver na renda fixa ali, em qual momento que você está do imposto de renda. Nossa, mas eu vou ficar travada num multimercado que eu não estou satisfeita, está trazendo uma rentabilidade quase no 0 a 0 só por conta de imposto de renda? Depende. Olha que interessante. Depende por quê? Se você ainda está numa fase muito como diz uma seguidora e amiga minha, eu estou na fase jardim de infância, pré-jardim de infância 1. Então, você não vai ter condições de atuar ativamente para escolher ali uma outra possibilidade de investimento ou uma ação sozinha que
faça com que aquele 0 a 0 ou um pequeno prejuízo daquele fundo de investimento se recupere. Então, muito pode acontecer de eu simplesmente dizer assim, bom, espera nesse fundo aí, porque se você não está aberta também a novas possibilidades, a novos mercados, a toda essa diversificação, o seu estômago ainda não está preparado, a oscilação negativa pode tirar o seu sono, então não adianta você realizar prejuízo, é mais fácil você esperar um pouco para ver como que aquele fundo vai se comportar. Mesma coisa para as ações. Mas se você está ali super empolgada, começou 2021, mulher trader, cuidando do seu rico dinheirinho, você multi-investidora, estou sugando toda a informação, seja da internet, o canal da Paula, outros canais, vendo notícias, etc e tal, tenho a minha opinião, porque também é importante isso, você vai tomar suas decisões muito baseado no que você acredita que vai acontecer no mercado, tá? Você olhar com os olhos do outro, talvez não é a melhor forma para cuidar do seu próprio dinheiro, você vai ter todas as condições de tomar uma ação estratégica e ser proativa naquele resgate. Então, você vai resgatar, pode ter com prejuízo, beleza, mas você já está olhando naquela outra oportunidade que você sabe que você vai ganhar 20% e vai recuperar tudo aquilo, entende? Então, se você está nesse cenário, eu aconselho sim a não se ater muito à questão da tabela do imposto de renda para uma realocação, beleza? Que mais? Se você está com um investimento e está pensando em mudar de corretora, aí já estamos entrando no assunto da Susan, daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Deixa eu pausar aqui essa planilha de Excel para a gente se ver aqui numa tela cheia. Se você está planejando uma alteração de instituição, igual eu mesma fiz em 2019, estou terminando de fazer agora em 2020, que foi sair de uma corretora para outra, então eu tinha fundos, tinha ações, tinha fundo imobiliário, tudo mais em uma, e estava me tornando cliente da outra, você não precisa resgatar só por conta disso e pagar imposto de renda. A gente consegue preencher um formulário de portabilidade, é assim que chama. Então, vai ter a portabilidade de todos os ativos de bolsa que você pode preencher no mesmo formulário, vai ter portabilidade dos fundos de investimentos, que são esses que têm gestor que não estão na bolsa, e também até dos CDBs, títulos de renda fixa. Só que daí você tem que fazer formulários separadinhos, são processos separados, você entrega na sua corretora atual, preenche ali no formulário conta destino, a conta da sua corretora nova, e é um sistema de compensação entre eles que é muito rápido, tá? É cerca de 2 a 4 dias para ações, e os outros têm um prazo um pouco mais demorado, mas enfim, não é nada absurdo. Deixa eu colocar aqui uma visão em galeria, vou recepcionar a Susan, que é uma querida que está sempre comigo em todos os eventos. Eu gosto de seguidora assim. Antigamente eu chamava até a galera de embaixadora, quem era mais assídua. Aí a Susan chegou depois. Eu sempre fico assim, e agora? Chama ela de embaixadora, não chama? Pode chamar, pode chamar de embaixadora. Hoje eu vou te. vou instituir pelas outras embaixadoras, hein? Tudo bem, Susan? Seja bem-vinda. Tudo bem, na medida do possível, né? Sim, me conta como que estão as coisas aí. A Susan mora no Amazonas e a gente está acompanhando aflita, né? Com o coração na mão. São vidas que estão que a gente está perdendo por negligência, né? Cara, eu fico pensando assim, eu lembro do artigo que você fez sobre as porcentagens das pessoas que investem na Bolsa, Uhum. e o Amazonas, eu não lembro quanto era a porcentagem, mas era É muito baixo. ínfimo as pessoas. Então, quando eu entrei, eu já estudo o mercado desde 2017, com alguns influencers e tal, de finanças, e já venho estudando desde até uns trocentos caderninhos, né? Anotado o que é CDB, o que é isso, o que é aquilo tal. Então, no meio da pandemia, eu resolvi, como as academias fecharam, sou personal trainer, e as academias fecharam, então, cara,
vou dar um jeito de fazer uma renda extra, né? Aí eu, cara, vou fazer day trade. Vou fazer day trade. Aí eu peguei, estudei, fiz o curso do Garup, do SST. Cara, e eu fiquei 8 meses na pandemia, horas e horas e horas e horas. Tipo, olha como era meu planejamento. Estudava o dia inteiro, quando chegava à noite, jantava tal, e simulador, simulador, simulador. Uhum. Aí eu, beleza, esse setup não encaixou. Beleza, vamos fazer esse. Tal. Aí eu fui para price action, indicadores, osciladores, enfim. Dei uma estudada bem, bem árdua mesmo. Mas, assim, aqui no Amazonas o negócio está bem complicado, né? E falando de investimento, não dá para falar de política e não falar de finanças, que é uma das bases da minha logomarca, né? Que você já leu, já entendeu mais ou menos o conceito. Uhum. Então, eu fico pensando Eu assim, lembro que quando como... você leu o artigo, você falou: Nossa, eu até me senti lisonjeada, porque eu estou num estado, então, que as outras pessoas não têm a oportunidade que eu estou tendo agora, né? Que é de estar Uhum. na Bolsa de Valores. Então, De é entrar na muito. Bolsa de Valores. Então, assim, eu Uhum, fico é muito pensando assim, delicada que aquela saiu uma notícia agora que os cilindros de oxigênio que chegaram para cá para Manaus é, foram superfaturados. E, querendo ou não, eu vou ter que fazer uma crítica política aqui, mesmo porque eu sou cidadã, eu voto, tenho CPF, tenho título, todas essas coisas. Pessoas físicas, quando compram alguma coisa no atacado, geralmente não sai mais barato. Uhum. Como é Cara, que por no quê? estado é o oposto? Eu Cara, que também não entendo essa absurdo. matemática. Eu acho que a gente tem que criticar mesmo, porque já chegou num momento assim que o Brasil ele está muito tênue assim, a questão de recuperação econômica depende completamente da forma que a gente está Sim, reagindo à pandemia. Se a gente tem um governo que não reage à pandemia, a gente está perdido, porque a economia não vai se recuperar e isso tudo vai surtir efeito na vida de todo mundo, de todo brasileiro. E é muito triste ver isso, porque os outros países se importam com as vidas e com a economia, não é só uma questão econômica, é primeiro com a vida, né? Então, é bem complicado, sabe? E se essa semana agora teve um amigo nosso, de amigo de infância, que faleceu por conta do Covid. Ele era as, jornalista, as e, querendo ou situações não, estão chegando próximo. eu faço minha singela homenagem aqui a ele. Ele escreveu uma carta antes de falecer, dizendo sobre toda a visão dele de mundo, enfim. Ele ajudava muito a comunidade aqui, conseguia que ajeitasse Olha, porte e tal, consertar a rua, enfim, tudo ele fazia. Então, assim, ele foi um cara realmente incrível. Eu imagino como ele trabalhava direto com os políticos, eu imagino o que deve ter passado ali na cabeça dele. Não, tenho que fazer alguma coisa. Ele poderia ter sim. tido a oportunidade de ter virado deputado, enfim, alguma coisa do gênero, Olha que mas perda, né? Para a não, sociedade. foi uma perda para a nossa comunidade, para a sociedade em geral. Ele estava tava para se formar na faculdade de jornalismo, já tinha um blog aqui, o blog da Amazônia. Então, é uma situação muito, muito, muito triste. São pessoas agora que estão trancadas dentro de casa. Por exemplo, minha filha não está morando comigo, está em outro lugar. Então, é uma situação muito triste. E pensando no lado psicológico da situação, a gente tem que se manter. Quem acredita em determinados tipos de religião, que acredite, vá na fé. E eu acho que, para mim, o brasileiro hoje, relacionado à política, ele tem que parar, tem literalmente que parar de estar babando ovo de político. A gente tem que assumir um posicionamento político, não endeusando o político. A gente tem que fazer que nem a gente educa a criança. Meu filho, você tirou 10? Beleza, você não fez mais do que, desculpa, mas eu vou falar, a porra da sua obrigação. Sim. Mas é meu posicionamento, né? Agora é esperar a vacina,
rezar com E que rezar essas para pessoas que a não sejam ajuda mais chegue infectadas. logo aí, né? Porque já está as pessoas, artistas, a iniciativa privada já se mobilizando para resolver o que o governo não está tomando atitude, né? Infelizmente. Ô, Susan, me conta um pouco conta para a galera, né? Que eu já recebi, agora mudando um pouco de assunto, Uhum. do que você vivenciou no resgate de um CDB, né? Foi bem problemático em uma outra corretora, gente, não é na Isinvest, nossa querida parceira. Foi em outra Então, corretora. justamente o oposto, né? Você Não, estava querendo e sair de agora, lá para como ir eu para já a mudei, Isinvest. como agora eu já sou do time, né, da Isinvest, digamos assim, Até o seu logotipo cara, é mais ou menos igual ao logo aham, dele. então assim, não, meu louco, tipo, tá aqui. Então, assim, como eu já sou meio que do time, né, da Easy, cara, nem as notas de corretagem bate, por exemplo, as notas da Easy, tipo, tá tudo certinho, sabe? E da outra Uhum. corretora, tipo, nada bate, cara. Como eu sou de humanas, né, sou de educação física e tal, o cara, bicho, eu acho que eu devo ter gazetado muito nas aulas de estatística. Não é possível. Eu estou montando uma planilha que está Eu ficando montei bem uma. monstrenga agora, que eu com esse acesso aí com a B3, por conta da série que a gente fez, eu consegui algumas informações mais detalhadas. Eu estou terminando de montar uma planilha para a gente conseguir conferir custo operacional e tudo mais da nota de corretagem. Então, se a galera tiver interesse, manda um eu aqui no chat para eu saber. Aí a gente pode Eu fazer uma live tirei só falando disso, inclusive. Eu tirei uma base da tua planilha e fiz uma um pouquinho mais incrementada que ela. Boa, Por porque você já exemplo, está numa assim, fase mesmo de usar uma planilha mais power que por é exemplo, aquela. por exemplo, assim, eu fiz uma. Porque na minha cabeça, porque não entra gerenciamento de risco com pontos e tiques. Para mim é mais o lado financeiro, para mim é o número que conta, não é porcentagem. Porque, por exemplo, se alguém apresentar a carteira dele dizendo assim, nossa, eu tive trocentos por cento de ganho, vai ver, foi trocentos por cento de R$ 1. Exatamente. Então, Aí, sabe, tem certas coisas que dentro do day trade, assim, que depois que eu entrei, eu falei, caramba, e, nossa, isso não acontece no simulador. verdade, Então, é você outra tem que história. estar preparada psicologicamente para entender as oscilações do mercado, o momento que você vai entrar, você tem que estar bem concentrado ali dentro do seu gerenciamento de entrada, de saída, até onde você aguenta perder, né, o valor que você investiu ali naquele momento. Então, assim, de tudo que aconteceu comigo, que não foi só uma coisa, né? De tudo que aconteceu comigo, né, nessa experiência de day trade, tive uma visão de controle mental muito grande, porque você, no meio de uma pandemia, de repente aparecer 150 mil na tua conta do nada, e depois, 150 mil, e depois a tua conta tá zerada, eu Gente, me só para senti eu contextualizar para a galera que está ouvindo a gente. Ela estava fazendo um resgate de CDB e aí, por um erro do sistema, a corretora ficava apresentando valores que eram diferentes do real. E é o que ela falou, ela sabia disso e abriu um chamado, né? Se fosse outra pessoa, já ia tentar sacar o recurso. Se fosse uma outra pessoa que não tivesse a sua estrutura mental, digamos assim, seu mindset, esse tudo que falam hoje os coaches, né? Você tem um controle mental. Eu acompanho muito a Moja Coen, então de vez em quando eu medito, tiro um tempinho para mim, para ouvir minha música, relaxar. Então eu tive que ter um controle mental muito grande. E quando eu fui pela primeira vez tentar ir atrás dos órgãos competentes para a resolução do problema, cara, a CVM, para você entrar ali naquele portal, minha Nossa Senhora, parece que você tem que ter um PhD para entender ali, para abrir uma reclamação. Aí, beleza. Você até comentou, né, a dificuldade que é você abrir
uma reclamação na Porque CVM. não fica muito claro em qual opção que você vai clicar, né? No fim, parece que nenhuma opção é o que você precisa. Essa que é a verdade. Aí tá, beleza, não deu certo. Deixei para lá, depois de alguns dias me enviaram o protocolo, enfim. E depois entrei em contato direto com a P3. Gente, eu acho que eu vou vender um e-book de R$ 5 só para me ajudar financeiramente os meus aportes dentro do day trade e ajudar as pessoas, sabe por quê? Porque, assim, todas as questões relacionadas a você abrir uma reclamação de uma corretora, nossa, a burocracia é muito grande. Tipo, tem número de telefone que não funciona, tem e-mail que não funciona. É aquela velha história de atendimento. Um vai, ai, não é aqui, senhora, dá licença. Tá, nós estaríamos transmitindo você para outro lugar? Tudo bem, senhora, eu entendo. Cara, nossa, bicho, eu acho que algumas pessoas acharam que eu entrei na bolsa assim do nada. Nossa, ela entrou junto com esse povo que não conhece, não sabe nada, né? Que tem muita Muita gente gente. entrou só pela euforia, né, nesse último ano. Mas só que eu não sou assim, eu estudo desde 2017. Só que com a correria do dia a dia, dando aula de personal, aí personal dá uma aula aqui, aí vai para outra academia, enfim, é uma correria. Então eu não tinha preparado, né? Como são 3 pontos aqui no meu triângulo, que é relacionamentos, saúde e finanças. E o pezinho, ele representa o movimento. Então, na nossa vida, a gente sempre tem que estar se movimentando, estudando e tal. E eu achei incrível também como essa logo encaixou no meio de uma pandemia. Cara, os relacionamentos hoje você não pode abraçar, Verdade. você não pode, você no máximo faz uma videochamada com alguém. Você está quebrando, digamos, uma promessa minha, porque eu já movimentava muitas redes sociais. E depois de um problema que aconteceu comigo, eu tinha prometido para mim mesmo que eu só faria um vídeo nesse nível, nessa estrutura, depois que as minhas finanças tivessem ok. Mas aí estava caminhando tudo certo, tipo, numa consistência top. Aí aconteceu todos esses problemas e o meu emocional, querendo ou não, foi abalado. Conseguiram. Não tem jeito, né? Mas a pergunta que não quer calar, conseguiu resolver? Alguém te deu retorno, seja a B3, a CVM ou a própria corretora? Não. E detalhe, eu fiz até um aviso, eu não fiz uma ameaça, né? Eu alertei que faria uma live hoje e que eu ia expor todo o meu problema. Eu tô tão assim que já estou até errando a fala. Então, que eu ia expor toda essa situação para todo mundo. E não, senhora, tal. Desse protocolo que eu abri no dia Só um 7. adendo, Susan, a gente não pode falar o nome da corretora, tá? Por uma Uhum, questão mas à do canal. vontade. Não, não, eu imaginei. Por contas éticas, né? Aí eu, Sim. uhum. Aí eu peguei, enviei todas as situações, fiz praticamente um TCC, só não Não, ela coloquei mandou lá no grupo. Gente, se você não está no grupo do Telegram, do Mulher Trader, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Entra lá para ver. Ali você vai saber de qual corretora que a gente está falando. Aqui eu só É não quero que as verdade, é pessoas verdade. pensem que eu estou tentando causar na internet, sabe assim? Ah, ele Não, abriu aqui não, para falar não, não. mal da Não, mas corretora é bacana até expor essa situação, porque a maioria das pessoas, quando entram, elas acham que é só apertar um botão, que a maioria das pessoas ali estão divulgando ali no anúncio, arrasta aqui para cima, não sei o quê, aperta nesse botão que você vai ficar rico, trocentos por cento, que você vai ganhar isso, aquilo. Então, algumas pessoas ficam iludidas. Aí, quando chega na parte do IR, né, da contadora da bolsa, que eu também já sigo ela, já tinha visto alguns vídeos dela também. Eu falei, cara, eu sigo a contadora da bolsa. Ela sempre fala, soma compra, soma venda, não sei o quê, vê se tu tá bem com lucro. lúdico, né? Bem lúdico. Não, cara, eu devo estar muito tapado que eu aprendi errado. Então, assim, não, a gente fica se perguntando. Eu fiquei me perguntando, de verdade. Porque, cara,
tudo que eu li, tudo que eu estudei, não condiz, na verdade, ainda. Então, ontem foi o prazo dos 5 dias que eles me deram. Aí eu peguei ontem e não liguei, deixei para lá, tal. Aí quando foi hoje pela manhã, eu liguei novamente, perguntando sobre como estava a situação. Aí um me jogou para um lado, outro me jogou para o outro, e me deram mais 10 dias de presente. Então, ainda não foi resolvido. Mas eu até indaguei a pessoa que estava comigo no telefone sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? No Código de Defesa do Consumidor, para banco funciona. Para corretora não funciona? É estranho, né? Tem que funcionar. Então, assim, e eu estou me expondo aqui não só por uma questão de minha, mas eu vejo que o Brasil hoje está nessa situação que está, porque desde que tenha sido só A um gente tem que centavo brigar. sequer, Também é acho. meu. O trade faz isso, o trade faz isso. Se ele tá numa operação alavancada ali, se ele com um centavo, ele pode fazer graça, sabe? Então, assim, depois que seu mindset funciona e que você bota para funcionar tanto o lado emocional e racional e tenta equilibrar os dois para pensar direitinho, então, assim, o cara, isso não faz sentido. Então, assim, eu peguei, indaguei, fiz um outro questionamento sobre uma lei que provavelmente deva ter, uma lei que proteja o investidor. Cara, eu não consegui. Se alguém, por favor, tiver alguma lei dessa, me envia, que eu estou precisando, que é para colocar ali nos meus argumentos, né? Sim. A gente tem que sempre estar bem embasado em tudo, falar com propriedade daquilo que a gente está sabendo. Eu vi ali E, 2 pontos, assim, cara, eu não poderia consegui ser. achar nada. Acho que a minha internet falhou. Desculpa, eu falei por cima de você porque a minha internet falhou. Eu ia dizer que eu Uhum. vi ali no seu problema 2 pontos, assim, é a questão de intermitência sistêmica pode acontecer, mas não por tantos dias, né? Alguém tem que resolver se é um problema sistêmico. E a É, segunda questão é se você tivesse precisando do recurso imediatamente, você não teria esse dinheiro disponível é, na sua mão, isso já está porque errado, né? pelas regras de saque do CDB, por exemplo, assim, como você estava falando ali de reserva de emergência, né? Falando do FII, fundo de investimentos, enfim, hedges, enfim. Então, tem N formas de você fazer a sua reserva de emergência. A minha reserva de emergência, tipo, o que eu estava ganhando no day trade, opa, reserva. Então, eu escolhi o CDB. CDB de liquidez diária, D mais um. Foi a minha primeira pergunta, né? Falei, era de liquidez, né? Você falou, era. Eu falei, pô, De então tá de liquidez sacanagem. diária, D mais um, D mais zero e D mais 3. Depois pelo que eu entendi, depois do resgate que você solicita, eles têm até 3 dias para colocar na sua conta. Não é isso? O Esses CDB, prazos. na verdade, se ele tem liquidez diária, é diária, mas é que você tinha alguns fundos ali, né? Um fundo renda fixa, D mais 3, aí esse sim. Uhum, não, pois é, disso, 6 dias disso da eu entendi. cota, que Mas é o período de resgate, mais o dia de liquidação. mesmo assim, esses prazos não foram respeitados. E se as pessoas que entendem de fundo vão fazer uma análise fundamentalista dentro do CDB que eu estava em posição, digamos assim, né? Dentro desse CDB tem as lâminas, né? Acho que está falhando um E pouquinho a sua o internet. regulamento. Melhorou? Melhorou. Beleza. Então, assim, dentro do CDB tem as lâminas, né? Para você ver o que ele acompanha, tal, enfim. E tem a cada dia de atraso, ele deveria me pagar 0,5% por dia de atraso. E esse dinheiro também não veio. Então, assim, a cada centavo que você deixa passar,
é uma oportunidade que você está deixando de ser, de repente, uma voz para outras pessoas, de falar assim, caramba, eu vou me inspirar naquela mulher lá, que ela procura os direitos dela, ela sabe do que está falando, e eu vou deixar de ser mais uma marionete no meio dessa coisa toda. Uhum. Sim. Só confere, Susan, porque eu acho que 0,5 deve ser 0,00 alguma coisa, porque o CDB hoje ele está por aí. rendendo pouco, tá? Ele não chegaria, chegaria num dia 0,5. Mas, enfim, é o seu direito. Se o resgate não foi efetivado, se por um problema sistêmico esse seu resgate ficou ali num limbo, digamos assim, não entrou nem na conta e também não está no CDB, você tem que receber a rentabilidade do CDB por esses dias, tá? Porque o acordo não foi cumprido, eles não deram dinheiro para você disponível imediatamente no dia que você apertou o botão e precisou. Não, cara, eu até comentei com você que esse problema que acontece comigo não é. Não, se eu, de repente, não no seu canal, mas se eu de repente faço um vídeo e exponho de cunho próprio, expor o nome da corretora, caramba, vai assustar todo mundo que está lá dentro, cara. Porque se eu mostrar os prints do que aconteceu com a minha carteira, de toda a realidade que aconteceu comigo, isso vai dar um problema. Se tem 1% da população brasileira que investe na Bolsa, até esses 1% vão ficar com medo. Sim. Então, é muito complicado. Como a Susan ia usar o recurso para a margem de garantia do day trade na Isinvest, ela só estava transferindo de uma corretora, eu perguntei, falei, por que você não fez a portabilidade e tal? Ela falou, porque eu não queria mais problema com essa corretora, porque eu já tinha tido 2 outros problemas operando day trade. E aí eu queria resolver rápido, e foi o pior. Então, eu acho que o raio caiu aí na sua cabeça 2 vezes. Não tem que ter muita habilidade mental, cara. Então, assim... Camila, o dinheiro dela não é que sumiu, ela até visualiza, mas em valores errados, tá? Tem dia que tá com um valor de 150 mil, de repente está outro valor, etc. Tá oscilando mais do que o índice Bovespa. Exatamente. Oi, para não chorar. E se pelo menos assim resgatassem, a primeira coisa que eles têm que fazer, não interessa a explicação, eles têm que disponibilizar o dinheiro na sua conta, porque o resgate é um direito como investidor. É um direito. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, quando entrar esse dinheiro, espera entrar o resgate, aí você faz a conta de quanto que o CDB rendeu nesse último mês, nesses últimos dias, para ver se bate. Se não bate, aí eles têm que pagar a remuneração, porque aí foi por um erro deles que o dinheiro não rentabilizou por esses dias, um erro de sistema. Eu assumi... certíssima. Eu assumi o risco de resgatar o CDB, mesmo sabendo que poderia perder dinheiro, por conta disso. Porque assim... Você queria encerrar o assunto, com o relacionamento, né? Por conta da lógica. Porque como você mesmo explicou o procedimento ainda há pouco, você tem que ir lá, solicitar, fazer não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, ia ser uma burocracia muito grande. Aí eu falei, não, quer saber? Eu já estou cheia, eu vou resgatar, mesmo que seja com perda. Mano, chutei o balde, sabe? Bom, Susan, eu só assim, então eu queria que isso já faz mais de uma semana, eu queria só que nessa live a gente já pudesse contar a resolução do problema, mas a corretora não colaborou conosco, né? Então eu desejo sorte e 2 vezes vou mandar energias positivas. Uma, porque estou aqui com o coração aflito, como eu te disse, com toda a galera do seu estado, com vocês aí, e a segunda, porque tem que resolver esse assunto aí, é o seu rico dinheirinho que está em jogo, não pode acontecer isso, não. Eu vou aproveitar, porque naquele dia que a gente falou a primeira vez, você já estava com todos os telefones, já tinha... Eu vou tampar a câmera aqui rapidinho, mas pode ir falando que eu estou ouvindo, tá? Pode falar. Um dossiê, etc e tal, eu achei que estava tudo caminhando, mas como ainda não resolveu, eu vou ver o que eu consigo fazer aí, talvez na CVM, conseguir um contato mais direto ali do pessoal que resolve o problema de reclamação de investidor, vou ver o que eu consigo aqui pelo canal ou pelos meus conhecidos, o networking aqui. Tá bom? Porque a situação está complicada, assim.
E olha que eu conversei com bastante atendentes, né? E eu até brincava com os atendentes para pegar o carregador. É, eu fui conversando com os atendentes e a vontade que dá na hora de que você está conversando com o atendente é de falar, vai, e gritar, puta que pariu, não deu tempo. Caiu. Sexta. Susan, eu estou dando uma olhadinha aqui no horário, a gente já tem que finalizar a live, eu tenho mais 2 perguntas aqui do chat para responder. Então, vou ter que finalizar com você, mas é o que eu te falei, vamos acompanhando lá pelo canal do Telegram e você me conta o que aconteceu aí no fechamento do seu problema, do seu BOzinho aí com a sua corretora, tá bom? Eu acho que caiu o celular dela porque ela estava tentando carregar e aí acabou saindo da internet aqui. Ela saiu. Bom, vamos lá. Camila, uma conexão de internet veloz e estável é ainda mais importante do que o hardware. Está falando do computador, né? Eu vi que o Alisson aí te respondeu também com relação ao notebook. Eu também sugiro um notebook Windows que tenha pelo menos um processador Intel i5, tá? Se você tiver um i7, é até melhor ainda, mas o i5 já vai muito bem. O meu é assim, eu tenho um Lenovo, eu já tentei antigamente tradear de computador que não era com esse processador e eu sofria muito, tá? Com intermitência, a minha plataforma de negociações ficava lenta, aí eu achava que era a corretora, que era o servidor, que era a plataforma, até eu perceber que era o próprio sistema operacional meu que não estava aguentando, tá? E a internet é uma coisa difícil da gente controlar na pessoa física, porque tem a chuva, tem o problema da sua rua, o dia que não está bom. Então, o que eu oriento é utilizar, por exemplo, na plataforma da Anelógica, o Profit ou até o Easy Trader, que é o de entrada, né? Seria o Profit One, eles têm a nuvem, então você consegue ali habilitar para que os seus trades estejam na nuvem. Então, se você estiver operando com a ordem oco e acontecer qualquer problema com a sua internet, o sistema vai continuar resolver a sua operação, digamos assim, efetivar a sua ordem oco, mesmo que você tenha caído a internet, tá? O seu computador tenha ficado fora da internet. Que mais? Liane, você me fez uma pergunta sobre o ROI e, assim, sendo bem sincera mesmo, eu não sou muito da análise fundamentalista para as minhas decisões de carteira hoje em dia, porque eu estou muito focada na análise gráfica. Então, o ROI hoje é uma coisa que eu não avalio. Eu faço um mix de fundamentos e de análise técnica, mas no fim a análise técnica tem um peso maior para mim, porque eu consigo ali, pelo volume financeiro do mercado, observar onde que os grandes players, esses fundos institucionais, se posicionaram e utilizá-los como parceiros para minha compra ou venda, né, naquele ativo, entende? Então, hoje o ROI não é algo que eu, Paula, utilizo, mas não significa que isso não seja algo importante para você avaliar, tá? Eu só não quero te dar uma informação que eu não sou especialista nisso, entende? Um analista CNPI que é fundamentalista, ele vai te dar muito mais subsídios e uma resposta assim clara para essa sua pergunta, tá bom? Nos fundamentos, eu acabo observando muito mais a questão do valuation da empresa, né? Do fluxo de caixa descontado, que eu falei, do patrimônio, como que está o balanço dela, né? Eu tenho uma certa facilidade de olhar balanço, porque
depois que eu saí de banco, eu senti a necessidade de estudar controladoria, eu fiz uma especialização em controladoria, então eu utilizo mais disso, tá? Mas eu não uso todas as regras que um analista fundamentalista utilizaria para avaliar uma ação. Então, não sou a pessoa certa para te responder. Se você estiver lá no canal do Telegram, eu acho que você tá, e eu conseguir algum material relacionado a isso, eu posto lá para vocês, beleza? Bom, acho que é isso. Queria agradecer a participação do Alisson, que está ali me auxiliando nas perguntas mais específicas de day trade. Ele é super ativo aqui no canal também, meu amigo pessoal, inclusive, um amigo que o trade me deu. E chamá-las para duas coisas. Please, compartilhe esta live com alguma amiga, alguém que não está na Bolsa de Valores ainda, alguém que tem curiosidade, porque vocês viram que o conteúdo hoje foi bem macro, a gente deu uma pincelada em tudo, então é possível que uma pessoa que ainda não está operando como vocês, ou não é uma investidora de Bolsa de Valores como a maioria de vocês, entenda e acompanhe o raciocínio, tá? Então faça esse favor para a nossa comunidade crescer ainda mais aqui no YouTube, compartilhando essa live e também deixando o seu like para que o algoritmo entenda que isso foi importante para você, o conteúdo foi legal e que mais pessoas possam receber a notificação dessa live e também acompanhar o que a gente falou hoje. Ok? Eu vou mandar uma enquete ali no Telegram também para ver se a gente faz alguma outra dinâmica de outra seguidora entrar para contar ou tirar alguma dúvida, como a Susan fez. E relembrando, eu já falei, mas não quero que vocês esqueçam, que a live da sexta-feira que vem vai ser focada em plano de trade e gerenciamento de risco. Como fazer tudo isso. Existem as técnicas de backtest, que a gente fala muito disso, e eu usei ali de exemplo nos nossos workshops do Nós Mulheres Investidoras, como uma planilha de Excel, uma coisa manual, mas o backtest mesmo, de verdade, ele veio dos analistas de TI, e a gente tem condição de fazer backtest até na nossa plataforma de uma forma mais automatizada, tá? Então, é tudo isso que a gente pode utilizar a nosso favor, plano de trade, gerenciamento de risco, fazer backtest, seja você mesma ou pela plataforma, e definir qual que é o seu plano, qual que é o seu operacional. Então, se aqueles critérios ocorrerem, você vai fazer um trade, senão não. Eu estava até pensando sobre isso hoje, que o mini índice me deu uma oportunidade de ser muito dentro do meu operacional, mas é porque hoje eu tenho essa clareza do que é o meu operacional, do que é o meu plano de trade. Talvez anteriormente eu não teria surfado aquela pernada, entende? Então é disso que a gente vai treinar e estudar juntas na sexta-feira que vem. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô, porque o que eu mais quero é mais gente batendo papo comigo, sabe? Eu acho que nós mulheres, às vezes, a gente fica orbitando muito, entendendo o cenário, e eu estou, assim, me dispondo, estou disponível mesmo para a gente abrir esse canal aqui, tá? Então, tem sido uma experiência ótima de sexta-feira. Gente, beijo grande, que já são quase 8h30 da noite. Obrigada para quem está online aqui. Obrigada, Susan. Não deu tempo dela dar tchauzinho, mas ela mandou aqui no chat. E vamos falando, ok? Até mais. Boa noite.